Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar bastante aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. O Vasco daqui a pouco, às 11 horas, vai a campo, jogo referente à segunda rodada aí da Copinha. A gente vai falar muito aqui sobre o elenco profissional do Vasco da Gama. Ontem parte dos salários aí foram pagos. A gente vai falar aqui sobre o jogador que está forçando a barra para deixar o Vasco da Gama, a situação de reforços que estão chegando aí. O Vasco da Gama hoje deve apresentar alguns jogadores e é o seguinte, meus amigos, o Vasco focando num camisa 9. O Vasco apostando no atacante uruguaio, a gente vai falar o nome dele aqui. O Vasco, inclusive, já teria feito uma proposta aí para este atleta e vamos falar bastante sobre a questão que surgiu hoje sobre o Ricardo Oliveira, jogador aí de 41 anos. E a gente vai falar muito sobre a questão da política e da SAF. Eu peço a gentileza a todos vocês que não são inscritos no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Bom, meus amigos, com relação ao jogo da Copinha, o Vasco daqui a pouco, 11 horas da manhã, vai a campo, jogo referente à segunda rodada aí da Taça São Paulo de Júnior. O Vasco, que fez uma primeira fase aí muito boa, venceu o Lagarto por 5-1, o Rio Claro por 12-0, venceu de virada aí, colocou um time misto contra a equipe do SCA Brasil, mas hoje a parada promete ser mais dura. Afinal de contas, a gente vai jogar aí contra o Joinville, uma equipe que é qualificada. O Vasco, por ter ficado na primeira colocação aí no grupo, não vai mudar de cidade. O jogo vai ser novamente em Santana de Parnaíba e a gente espera aí que os meninos do Vasco possam desenvolver um bom futebol. Esse jogo a gente vai fazer a transmissão dele, a narração lá pelo canal alternativo. Então, acabando de assistir o vídeo, corre lá para o canal alternativo para a gente assistir o jogo do Vasco da Gama juntos. Perfeito, pessoal? O link do canal Aceita Vascaína vai ficar na descrição deste vídeo aqui e fixado nos comentários. Amigos, ontem o Vasco da Gama pagou parte aí dos salários dos funcionários e dos jogadores. E a gente vai explicar para vocês aí como que tá a situação atualizada. A dívida do Vasco aí neste momento com os jogadores e funcionários está da seguinte forma: para os funcionários, o Vasco da Gama deve aí o 13º e as férias. Para os jogadores, o Vasco deve aí 13º e alguns jogadores aí que têm direito de imagem atrasados desde outubro. E com relação aos colaboradores, que são pessoas jurídicas, o Vasco deve outubro e novembro. Lembrando que no dia 20 vence mais uma folha aí. Perfeito? Então a gente espera que o Vasco arque aí com essa responsabilidade.
o mais rápido possível. E os jogadores que deixaram o Vasco da Gama, como foi o caso aí do Germancano, Marquinhos Gabriel, esses jogadores não receberam nenhum centavo, certo? Bom, com relação à situação aí do jogo treino, o Zé Ricardo está fazendo a preparação porque sábado o Vasco da Gama tem um jogo amistoso aí contra a equipe da Safed. É o jogo aí de preparação para a estreia do Vasco da Gama no dia 26 contra a equipe aí do Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. E a assessoria de imprensa do Vasco da Gama vai confirmar se vai acontecer no dia 20 ou 21 o jogo aí contra a equipe do Audax. Então, 2 jogos treinos aí. E é o seguinte, rapaziada, as 4 primeiras rodadas do campeonato estadual do Rio de Janeiro já estão marcadas. O Vasco da Gama estreia no dia 26, conforme eu falei anteriormente, perfeito. O jogo vai acontecer às 18 horas, dia 26 vai cair na quarta-feira. E aí o Vasco vai fazer jogos aí no intervalo de 3 em 3 dias. Então, primeira rodada, o Vasco vai enfrentar aí o Volta Redonda. Segunda rodada, o Vasco enfrenta o Boa Vista em São Januário, no dia 29 às 21 horas. A terceira rodada, dia 2 de fevereiro, quarta-feira, 21h35, Vasco da Gama e Nova Iguaçu. E no dia 6 vai acontecer no domingo, às 15h30, Madureira e Vasco da Gama no sol escaldante lá em Conselheiro Galvão. Então o Vasco vai ter uma maratona aí. Meus amigos, com relação à apresentação de reforços aí, hoje terá uma coletiva do Everton e do Isaac nesta quinta-feira. Com relação a reforços, o Matheus Barbosa está chegando no Rio de Janeiro, novo reforço do Vasco da Gama, 2 anos de contrato. Ele vem para poder substituir o Bruno Gomes aí, que não quer mais jogar no Vasco da Gama. Inclusive o Bruno Gomes, muito se falou dele no Internacional, mas os russos estão chegando aí com uma proposta de 5 milhões de euros para poder levar o atleta. Bom, o Vasco aí fechando com 2 zagueiros aí, o zagueiro Oliveira do Atlético Goianiense, aí, que foi uma ajuda aí que o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, deu. O Oliveira chegando no Vasco da Gama, assim como o zagueiro Jackson. O Jackson que deve formar aí, se concretizar a negociação, a dupla de zaga aí com o Anderson Conceição, que é um bom zagueiro aí, um zagueiro que atuou pelo Bahia, pelo Palmeiras, pelo Fortaleza, excelente zagueiro. Bom, e o Vasco investindo no mercado sul-americano, pessoal. O Vasco aí fez uma proposta, formalizou uma proposta aí para o atacante uruguaio Júnior Arias, do Talheres da Argentina, um jogador que teve uma passagem muito boa lá pelo Peñarol. E é o seguinte, um jogador que tem 28 anos, não é craque, não é um jogador assim que tenha alta qualidade, mas é um cara aí que é muito esforçado. E hoje a gente tomou conhecimento sobre a situação do Ricardo Oliveira. Isso mesmo, Laureano, para de fake. Não, gente, não é fake não. Matéria saiu na Gazeta Esportiva. O Ricardo Oliveira foi oferecido ao Vasco da Gama. O Ricardo Oliveira falou aí sobre a passagem dele no Santos Futebol Clube. Disse que foi o melhor momento da carreira dele e inclusive aí ele mencionou que tem o sonho de encerrar a carreira fazendo aí 400 gols. Ele que fez até hoje
387 gols. Então, Ricardo Oliveira, jogador de 41 anos, o Vasco aí virando um asilo, se jogar como o Nenê tá jogando, é uma boa aí, né? Até porque a gente tem um Raniel. Não sei, é uma aposta. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E sobre a situação aí da SAF, a gente tá de olho. O Fusarca, grupo político aí, fez uma nota aí quente aí. Mais tarde a gente vai falar sobre isso, falando que o Jorge Salgado está simplesmente rifando o Vasco da Gama. Então essas são as notícias do Vasco da Gama. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!